Eu queria entrar na palavra de Deus com você, que tem Amós 4:12. Que revelação que o Senhor Deus quer te dar. Amós, profeta do Antigo Testamento. Você tem Daniel, Oséias, Joel, Amós. Pronto, não é tão longe não. Depois do profeta Joel, você encontra Oséias, Joel, Amós. Capítulo 4, versículo 12. Isso é um alerta para mim e para você. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Todos nós devemos estar preparados, porque os antigos sempre diziam, para morrer, basta estar vivo. Você está aqui hoje, amanhã não está. Eu estou aqui hoje, amanhã não estou. Eu costumo brincar com o pessoal em casa, eu digo, eu posso estar aqui, um minuto não estou aqui, daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos, não sei quanto. Mas você tem que estar preparado para encontrar o Senhor Deus. Porque depois da morte, pessoal, não há mais nada a ser feito. Nós temos cristãos que seguimos a Bíblia Sagrada, cremos nisso. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz assim, olha o que diz. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Tem gente que acha que morre uma vez, depois volta, até encontrar um plano superior. Outro acha que quando volta, vai voltar como um mosquito, vai voltar como uma vaca, vai voltar como um boi, como um jacaré. Não estou debochando de ninguém, são crenças das pessoas. Não, nós seguimos a Bíblia. A Bíblia dentro, uma vez só. Vindo depois disso, o quê? O juízo. Depois disso é a eternidade, não tem mais. Deus espera pelo homem até o último suspiro. Sempre trago para vocês à tona um filme chamado Deus Não Está Morto. É o filme 1. E no finalzinho você vê que Deus espera pela pessoa. E a pessoa é salva. Mas olhamos para a Bíblia, nós temos o relato. Hoje uma pessoa me perguntou, uma pessoa condenada à pena de morte pode ser salva? Pode e deve ser salva. É só pregar para ela. Alguém pregar, ela aceita o sacrifício de Jesus na cruz, ela crê no que Jesus fez por ela, ela recebe a salvação e ela é salva. Não importa que ela até executada a pena. Eu falei que quando Jesus estava na cruz, ali estava Jesus. Entenda, de um lado tinha um homem que era malfeitor, um criminoso, e do outro lado outro criminoso. Um dizia, ei, você é o filho de Deus, desce daí, salva-te e a nós também. Outro dizia, rapaz, nós estamos aqui pelos nossos feitos. Eu falei que eu prometi, não cumpri ainda, mas vou cumprir. Eu vou pesquisar o tipo de crime que naquela época, entenda bem, levaria a pena de morte, como o nosso aqui. Nós não temos pena de morte no Brasil, mas nós temos crimes que dão mais de 10 anos de detenção, de prisão, né? 20 anos, até mais, né? Como homicídio, latrocínio, são penas altíssimas que você vê aí. Mas a justiça romana, ela era legalista. Tanto que o nosso ordenamento jurídico vem de lá, do direito romano. Então eles não podiam crucificar Jesus por questões religiosas. Aquela plaquinha lá em cima tem muito a dizer, Jesus, rei dos judeus. Opa, qual é o propósito? Ali está alguém com sedição, alguém que está com rebelião, se fazendo o rei. Mas um então falava e o outro dizia, nós estamos aqui pelos nossos feitos. Esse Jesus disse para ele, hoje estarás comigo aonde? Não parece. Ele morreu, não morreu? Morreu, foi executado, ele foi executado, a pena foi cumprida, a sanção foi cumprida nele. Ele foi executado, mas o espírito dele foi salvo. Então, cabe à igreja insistir com as pessoas até o último momento. Eu falo que o trabalho de capelania é um trabalho maravilhoso. Contei de um pastor metodista que se tornou meu amigo no final da vida. Ele veio morar, aliás, a igreja veio para cá, ele morava aqui na Praça Júlio Mesquita. Essa praça que é a continuação da São João, onde faz aquela bifurcação, para um lado você vai Barão de Limeira e continua São João. Aqui ali assim, onde a Rua Vitória também passa por ela. E ali ele foi na igreja conversar comigo, e disse, pastor Jaime, eu sou já pastor jubilado, eu tinha uma certa idade, então ele não pregava mais como um pastor titular, mas era pastor convidado e pregava em hospitais, principalmente hospitais e presídios. Ele disse que ia muito em UTI. Pela minha idade, pelo meu jeito, ele era muito simpático, o jeito de falar, aquele italianão que falava com os outros, batendo assim no seu rosto, né? Naquele tapinha no rosto.
E ele então, ele falou, eu levei muita gente, pastor Jaime, muita gente aceitou Jesus na hora da morte. Tinha gente que nem falava, eu falava com ele que eu sabia, ele apertava minha mão, fazia um gesto, entenda bem, isso, e tem aqueles que receberam só no coração, que você nem ouviu ele falar, mas a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos, Deus olha para o coração. Isso traz até uma alegria para nós, de pensar que alguém que nós pensávamos que tinha ido para a eternidade perdida, pode ter recebido a visita de um capelão, né, que foi lá não dar uma extrema-unção, mas foi lá pregar o evangelho e falar do amor de Deus. Eu, como pregador, também já levei pessoas a Cristo no finalzinho. Um homem lá, aqui no Hospital Pedra Paulista, ele era um judeu ortodoxo mesmo, resistia a Cristo, levei ele no final da vida a Cristo, ele aceitou Jesus, logo depois foi embora. Até quando eu fiz o apelo, o filho dele falou, pastor Jaime, eu pensei que ele ia lhe dar um tapa, apesar que ele estava com o lado todo paralisado, né? Que era um AVC. Era uma pessoa bem de idade. E quando eu mostrei o plano da salvação para ele, ele balançou assim, mas o senhor tem que aceitar Jesus, porque o senhor precisa dele. Falei, e se eu quero, aceito. O filho chorava. O pastor que estava comigo ficou olhando assim. O filho dele também é um homem da minha idade, mais ou menos, um pouco mais. Eu estou com 65 e deve estar bem uns 70 agora. E ele estava com lágrimas descendo assim, que viu o pai dele aceitar Jesus no final, porque ele era um judeu messiânico, cristão, o outro não, mas ele aceitou Jesus. Então nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Só que agora eu quero falar isso para hoje, para você encontrar Deus hoje. Você que já é um cristão, já é uma pessoa que aceitou Jesus, mas talvez não está encontrando Deus. Você não está vendo Deus na sua vida, você não tem presenciado, você não está. Nós temos que nos preparar. Vamos aqui na Bíblia Sagrada ver uma coisa muito importante. Gênesis capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no quem? Os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Por que ele encontrou os anjos de Deus? Vamos voltar um pouquinho no capítulo 31, no versículo 3. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Mas vamos parar um pouquinho e entender. Jacó, ele tinha fugido da presença do seu irmão Jacó, que queria o quê, pessoal? Matá-lo. Queria matá-lo. E ele então simplesmente foi para a casa de um tio, lá ele se apaixonou pela prima, trabalhou por ela, que lá havia o dote, mas ele foi enganado pelo tio, casou com a irmã dela, depois teve que trabalhar mais 7 anos por ela. Bem, é uma história para outro dia. E simplesmente agora Deus está mandando ele voltar à sua terra. Mas como voltar se o irmão dele era vivo ainda? Ele encontraria com o irmão dele, entenda que estava pronto para executar a vingança. Tanto que ele ficou tão apreensivo, apesar dele ter obedecido a Deus. Mas aí ele orou, buscou a Deus, encontrou Deus naquele caminho que ele estava. Ele lutou com Deus, eu até falei no culto anterior, não mensagem, foi respondendo uma pergunta, que ele lutou com Deus para Deus mudar o coração do seu irmão, que queria matá-lo. Mas uma coisa Deus fez com ele, Deus mudou o coração dele. E eu falei, abrindo um parênteses aqui, pode achar que eu não vou me perder, eu volto. Às vezes nós queremos que alguém mude, e às vezes nós também temos que mudar. Às vezes o marido quer que a esposa mude. Pastor Jaime, ele é muito generosa, muito briguenta, ou ele é muito generoso, é muito briguento. Mas às vezes, entenda bem, nós pedimos para alguém mudar e nós também temos que mudar. É muito comum você ouvir, honra o teu pai e a tua mãe. Mas a Bíblia diz também, pais, não provoquem a ira dos filhos. E às vezes se provoca. Então, às vezes nós queremos que nossos filhos mudem, mas nós também temos que mudar. Às vezes queremos que o cônjuge mude, mas nós também temos. Então, as duas partes aí. E Deus mudou o Jacó. Até o nome dele Deus mudou, que ele passou a ser chamado Israel. Aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Mas vamos ficar na mensagem agora. Por que ele encontrou os anjos de Deus? Porque ele obedeceu. Onde você encontra Deus? Na obediência. É aqui que você encontra Deus. Não é nada de bicho de 7 cabeças. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou executar a palavra. Eu vou cumprir a palavra. 2 versículos que vocês estão sempre ouvindo aqui. João 14, 21. Vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei. Você vai ver Deus se manifestando. 23.
23, 14, 23. E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele. Então você vai ter Deus morando com você. Quando você cumprir a palavra. Quando você ouvir e cumprir, aí você vai encontrar Deus, você vai ver Deus. Mas ele vai nos dar umas dicas aqui. Quais? Vamos ver. Quer você, pastor Jaime, eu faço tudo para viver a palavra de Deus. Lembra do homem? Senhor, o que eu faço para dar a vida eterna? Bom mestre, por que me chamaste bom? Bom é Deus. Guarda os mandamentos, sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não defraudarás, honra o teu pai. Senhor, isso aí eu guardo desde a minha mocidade. Falta-te uma coisa: vende o que tu tens, dá aos pobres e siga-me, terás um tesouro no céu. E ele conseguiu? Não. Por quê? Porque ele não amava a Deus acima de todas as coisas, ele amava as riquezas mais do que Deus. Deus só provou. Não é que Deus queria tanto que Jesus foi tão sábio na prova, que falou: vende o que tu tens e dá para quem? Para os pobres, porque ele não pediu nada para ele, para dizer que ele era malandro, né? Que era um espertinho que queria dar um golpe, um espertinho. Não, dá para os pobres. Quer dizer, mostra que você realmente não está ligado. Se você ama a Deus mesmo, então me siga. E ele não sabia que ali estava o próprio Deus. Mas voltando aqui então, vamos para Mateus capítulo 5, versículo 8. Você não quer ver Deus na sua vida? Sim ou não? Todo mundo quer, não quer ver o Deus da Bíblia, o Deus de maravilhas? Capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados quem? Os limpos de coração, porque eles verão Deus. Então, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você pode subir no monte e não encontrar Deus. Você pode ir para Marte, para a Lua. Eu brinco aqui que eu conto um caso de um astronauta. Ele era russo, não era soviético. Se eu não me engano, ele era do Cazaquistão. Ele foi o primeiro homem a ir ao espaço. E quando ele voltou do espaço, ele foi bem irônico, entenda bem, com a crença. Ele disse: eu fui aos céus, acima das estrelas. Eu não vi nem Deus, nem anjos. Porque ele era ateu convicto. Repare, fui aos céus, o astronauta soviético. Ele disse: fui aos céus, acima das estrelas, e não vi nem Deus, nem anjos. E um poeta cristão escreveu um livro chamado Nó de Gravata. Ele foi muito sábio em responder, né? Ele não brigou, tem gente que briga. Porque fosse hoje, já pensou que fosse hoje? Que crente ia contar na ideia? Filho do diabo, ou endemoniado, ou encapetado. Está amarrado, Satanás, não sei o quê, mas não é mais ou menos assim que iam responder? Imagina como é que o pessoal responderia hoje para ele. Ele pode andar lá na internet. Acabou de chegar do espaço e disse: olha, fui aos céus, fui acima das estrelas, não vi nem Deus nem anjo. Aí os irmãos iam ficar lá embaixo: seu filho do diabo, seu cão, não sei o quê, está amarrado, Satanás, seu capeta, seu chifrudo, não sei mais o quê, papapá, ia falar uma opção de coisa. O homem de Deus não, sabe como é que ele respondeu? Pobre homem. Ele não sabe que só os limpos de coração é que verão a Deus. Aproveitou e pregou a palavra, né? Pobre homem, ele não sabe que só os limpos de coração é que verão a Deus. E é verdade. Você pode ir para qualquer lugar e não encontrar Deus. Você pode frequentar a igreja que for. Você encontra Deus na sua palavra, quando o seu coração está limpo. Se o coração for doar, você impede, porque Deus se revela aqui. Deus não se mostra como os homens. Você pode ver da forma que for, entenda bem, as ações de Deus, as operações de Deus, mas você encontra Deus limpo de coração. Mas, vamos agora para Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem ela ninguém verá o Senhor. O que, pastor? Vamos ver? Hebreus 12, 14. Segui a paz com quem? Com todos. Todos são? Todos. Todos não têm exceção. Muitos têm exceção, né? Mas todos são todos. Todos não têm exceção. Não tem, não existe exceção. Vamos lá, ele diz para nós aqui: seguir a paz com todos e a santificação. Vamos lá, sem a qual ninguém é ninguém. Ninguém tem exceção? Não tem, tá vendo? Ninguém verá o Senhor. Então você tem que santificar. O que é santificar? Pautar sua vida nas Escrituras, tomar uma posição séria. Eu vou ser santo. Por quê? Porque Deus é santo em toda a nossa maneira de viver. 1 de Pedro 1,15, eu vou falar mais no próximo culto. Ele diz,
1 de Pedro 1,15, ele diz: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, maneira de olhar para as pessoas, de agir, porque Deus está vendo o coração, irmãozinho. Você está brincando, você quer andar com Deus mesmo? Quando você for pisado, humilhado, guarda o seu coração, não deixa ele sujar o teu coração, não. O que o diabo quer? Sujar o seu coração com ódio, com mágoa. Lembra daquela senhora que falou: muita gente morre com o veneno dos outros. O diabo usa alguém para humilhar você, usa alguém para ferir você, usa alguém para xingar você, usa alguém para fazer uma maldade. O que ele quer? É sujar o seu coração, é tirar você da santidade, porque aí você não verá o Senhor. Você fica cheio de ódio, cheio de raiva, está morrendo com o veneno dos outros. Quem errou não foi você, foi ele que te xingou, ele que fez uma maldade com você, fez até uma maldade grande mesmo. Mas o que você tem que fazer, Jesus? Que essa pessoa se arrependa. Quanto a mim, eu não vou guardar isso no coração, se eu já libero que ele se arrependa. É bem claro, por mais que você perdoe uma pessoa, mas se ela não se arrepender, o perdão não tem validade, porque é uma coisa personalíssima. Se ela errou, ela tem que se arrepender. Então você tem que orar para ela se arrepender. Então eu já perdoei o fulano, mas o fulano se arrependeu? Você tem que orar para a pessoa se arrepender. Mas tem gente que não quer que a pessoa se arrependa. Lembra do Jonas? Jonas queria que o povo de Nínive se arrependesse? Não. O que Jonas queria? Que Nínive morresse, que pagasse os moradores, mas Deus queria o arrependimento deles. Deus quer o arrependimento até daquele homicida, irmão, que talvez tirou até alguém, a vida até alguém de um conhecido, de um amigo, até alguém da família. Então, o que você faz? Vai ficar com ódio dessa pessoa porque fez isso? Deus quer que essa pessoa se arrependa. Eu não vou guardar nada do coração, da minha parte é liberado qualquer perdão, que essa pessoa se arrependa contigo, para ela ter realmente isso. Pronto, acabou. Só estou dizendo, guarda o seu coração. Então, vimos aqui várias coisas. Vimos, primeiro, que temos que andar no caminho, temos que ser limpos de coração, andar em santidade. E a última coisa, Jeremias 29, 13. Jeremias, o profeta, chorava pelos pecados do seu povo. E buscar-me-eis e me achareis. Opa, podemos encontrá-lo? Podemos. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Não deixe Satanás conquistar nem um pedaço do seu coração, com mágoa, com ódio, com desejo pecaminoso, com nada, com heresia, nada. Seja um coração inteiro para Deus. Amém? Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Uma oração primeiro, para você e Deus. Jesus, eu quero te ver, quero andar contigo. Eu quero te agradar. Fecha os teus olhos, por favor. Prepara-te para encontrar o teu Deus. Limpa o teu coração, Pai. Ouvimos a tua voz, a tua palavra, que não podemos estar sujos no coração. Coração manchado pela mágoa, pelo ódio, pela revolta, Deus, mas também vimos agora pelo medo, pela insegurança, pela incredulidade, que trememos, nos assustamos e murmuramos diante das dificuldades, não acreditando que o Senhor está conosco. Ah, Jesus, o Senhor morreu na cruz por nós. O Senhor venceu a morte, venceu o inferno e disse claramente para os discípulos que vale para mim e para todo aquele que crê no Senhor: nunca, nunca te deixarei, estarei convosco todos os dias. Que bonito, o Senhor não tira férias, o Senhor está todo dia conosco. Perdoa-nos, Deus, a nossa insegurança. Perdoa-nos, Deus, que quantas vezes deixamos o nosso coração ter tomado pelo medo, tomado pela inquietação, tomado pela insegurança. Fale com Deus, Ele quer enxugar as suas lágrimas. Ele quer fazer de você uma pessoa forte, uma pessoa plenamente confiante nele. Você ouviu? O que mais agrada a Deus é a sua confiança nele, é você se segurar nele. E agora, Jesus, o Senhor se mostrou ali em São Mateus, na cura dos enfermos. O Senhor se mostrou, meu Deus, lá aqui nessa campanha do sábado, 18 horas. Hoje foi bonito, Senhor, no culto das 7 horas da manhã, quando aquele Senhor, meu Deus, estava com o joelho inchado e teria que trocar a prótese. Ele falou que tem uma prótese e teria até que vender o carro. Mas o Senhor operou ali, eu creio. Nós temos que ver o exame completo depois, que a obra que o Senhor começou, o Senhor é poderoso para terminar. Mas ele estava sentindo muita dor, não estava sentindo mais. E quando as pessoas, Deus, estão recebendo essa bênção, vem sobre quem está enfermo agora, vem sobre, meu Deus, o hipertenso, o diabético,
Venha sobre uma moça que está, meu Deus, com uma cólica muito forte, que tem endometriose, síndrome do ovário policístico. Deus, venha sobre a pessoa que tem crise de ansiedade, Deus. Venha essa pessoa que tem pensado loucuras. Ela deve entender que ela tem a mente de Cristo e sempre que vier maus pensamentos, então estão amaldiçoados esses pensamentos. Eu tenho a mente de Cristo. Venha sobre essa pessoa que tem crise de pânico, Deus. Venha sobre essa pessoa que está caminhando com dificuldade, essa pessoa que não consegue se locomover. Deus está se manifestando agora e eu creio no poder que é no nome de Jesus para tocar quem está em bucite, reumatismo, osteoporose, desvio da coluna, hérnia de disco, inflamação do ciático, bico de papagaio, com escoliose, com espondilose, que está doendo muito esse joelho inchado, essa panturrilha inflamada, esse tornozelo, Deus, infeccionado, essa pessoa com uma rachadura no calcanhar, essa que está com má circulação nas pernas, varizes inflamadas, que teve trombose, Deus, está com ameaça de trombose, tem sequelas da zika, da chikungunya, da dengue, Deus, da covid, sempre a perna está doendo, está sempre com má circulação. Eu oro por eles agora, levantando a minha voz e dizendo ao mal: saia, vai embora, toda dor que está nesse corpo vem comigo, o nome de Jesus tem poder para te abençoar. No nome de Jesus nós repreendemos agora a dor, repreendemos a infecção, a inflamação. Vem nessa fé, vem nessa autoridade, levanta a sua voz contra o mal e diga: sai do meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, vai embora do meu corpo. Isso você pode e deve receber agora a cura. Nós exigimos, nós ordenamos que o mal saia agora. Em nome de Jesus de Nazaré, o poder de Deus está em torno de você, meu irmão, minha irmã. A cura está se materializando no seu corpo. Esse mal não vai ficar, meu Deus, vai passando, meu Deus, na carne, nos músculos, nos ossos, vai passando, meu Deus, nas juntas. Onde houver uma dor, onde houver uma doença, este mal tem que sair agora. Meu Deus, pode ser esse mal que tem atingido o sangue dessa pessoa, são as plaquetas baixas ou altas demais, meu Deus, tem atocado nos glóbulos brancos, vermelhos. Jesus faz o milagre agora. Este mal tem que sair. Essa dor de cabeça, essa pessoa não entende, é uma dor constante, é aquela dor de hora marcada. Essa pessoa sofre na hora de dormir, ela não consegue dormir, gira para um lado, para o outro, mas em nome de Jesus eu amaldiçoo este mal agora. Tem que soltar o corpo dessa pessoa, tem que sair dos ossos, pode sair do pé dessa pessoa agora, pode sair desse calcanhar, pode sair do peito do pé, tem que sair todo o mal. Nós estamos mandando, ordenando, exigindo, não vai ficar mais, em nome de Jesus. Autoridade deste nome, receba a cura. Levante suas mãos para glorificar a Deus. Levante as suas mãos e receba desta unção agora. É a vida de Deus na sua vida, é a presença de Deus tomando conta. Jesus Cristo dá saúde, meu irmão, alegra-te. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, e isso, receber dessa visitação agora. Tá bonito a presença de Deus. Diga: obrigado, Senhor, receba a minha bênção, tome posse dela em o nome de Jesus. Amém.